Olha, no final do dia de hoje, começo da tarde, nós tivemos uma série de explosões impressionantes em Beirute. Foi uma coisa assim fora do comum. Como foi uma zona de guerra durante muito tempo, uma guerra civil enorme, pensou-se que era um ataque, até um cogumelo atômico. Parecia um cogumelo atômico, isso é água do mar. Eu tenho a impressão que provocada pela explosão. Está aqui do Le Parisien, deixa eu ver o Le Parisien. Deixa eu ver aquela imagem que eu mandei aí do Le Parisien. Não dá para ler aqui. Põe as explosões que eu vou tentar, um francês macarrônico aqui, tentar descobrir o que está escrito aqui. Vai, põe as explosões todas aí, as cenas todas na tela grande. Beirute, pelo menos 27 mortos e 2.500 feridos. Não é? Terça-feira, 4 de agosto, as explosões ocorreram na área portuária e foram sentidas em várias áreas da cidade. O primeiro-ministro declarou um dia de luto nacional. Na quarta-feira, uma espessa nuvem de fumaça laranja subiu na terça-feira sobre Beirute, depois que 2 fortes explosões sacudiram a capital do Líbano. As explosões ocorreram na área portuária por volta das 17 horas e deixaram pelo menos 27 mortos e 2.500 feridos. Aqui está dizendo 2.500 soldados, mas eu devo estar entendendo errado. O meu francês é da época da escola pública ainda. Disse o Ministério de Saúde libanês que são 27 mortos e 2.500 feridos. Né? Numa primeira reação de um oficial, o diretor-geral de segurança, aí dá o nome do cara, Abbas Ibrahim, esclareceu que as explosões eram possivelmente devidas a explosivos confiscados por anos, mas que a investigação em andamento deveria determinar a natureza exata do incidente. Bom, isso foi o que eu entendi aqui, um francês bem macarrônico. Mas nós já temos os correspondentes internacionais, direto de Londres, o Philippe Killing, e direto de Genebra, da Suíça, o nosso Jamil Chad. Cadê os dois aqui, ó? Estão os dois aqui. Que coisa, mas impressiona de uma maneira definitiva, não é? Esse cogumelo formado depois de uma série de explosões dava impressão realmente de um cogumelo atômico. Era a impressão que eu tinha. Deixa eu sair um pouquinho, senão o Felipe não aparece. É uma coisa impressionante. Vamos primeiro, por ordem de idade, vamos com o Jamil, direto de Genebra. Não é muito mais velho que o Felipe, mas é um pouquinho mais. Por gentileza, o Jamil, quais são as informações dessas explosões impressionantes em Beirute, que até agora, segundo informações, há 27 feridos e 2.500 feridos e 27 pessoas morreram, perderam a vida. É lógico que não se sabe a gravidade dos feridos. Quem estava próximo vamos usar o termo que está todo mundo usando, do epicentro da explosão, deve estar muito mais ferido e deve morrer mais gente, claro. Se tem 2.500 feridos, né? Então foi uma tragédia descomunal. E a explosão é impressionante. Pois não, Jamil, direto de Genebra. Que horas são aí em Genebra, na Suíça, ô Jamil? Atena, boa tarde. Aqui já 9h23 da noite. Eu acabei de falar com os que estão atendendo esses feridos no Líbano e o que me dizem é que basicamente estão atendendo. É tanta gente chegando aos hospitais que eles estão atendendo e algumas vezes fazendo algum tipo de intervenção nesses pacientes no próprio estacionamento desses hospitais. Não há mais local dentro de alguns desses hospitais. Alguns dos hospitais chegam a estar sem luz, para você ter uma ideia do caos que está sendo formado na cidade. 2.500 é o número que, segundo, pelo menos as autoridades, é a base, ou seja, pelo menos 2.500 feridos. Nós também temos a informação de que a Embaixada do Brasil foi atingida, não pela explosão, obviamente, mas pelo impacto da explosão. As janelas todas da Embaixada foram destruídas. A casa de um diplomata brasileiro, eu falava com ele pelo telefone hoje pela tarde, segundo ele, está inabitável, simplesmente inabitável, e mora a 3 quilômetros do porto, ou seja, uma explosão com uma repercussão muito grande. E como você mesmo mostrou aí antes do intervalo, da Atena, o centro da cidade inteiramente coberto por essa nuvem, basicamente, e por esse desastre. Obviamente, as perguntas que estão sendo feitas justamente sobre a origem dessa explosão
Se é de fato um armazém com armas confiscadas durante anos ou um produto altamente tóxico, a pergunta que está sendo feita em Beirute hoje pela noite é a seguinte: o que faziam esses materiais por tanto tempo armazenados do lado do porto? Enfim, são perguntas muito duras neste momento e uma situação extremamente grave. Num país, Datena, que já vive uma situação econômica dramática. São 8 meses de uma crise econômica profunda no Líbano. Só para você ter ideia, a moeda libanesa perdeu 80% do seu valor nos últimos meses. Uma crise absolutamente profunda que vem, basicamente, concluir com essa explosão de hoje e, claro, muitas perguntas sendo feitas. O Líbano, parecido com a gente, já vinha de uma crise econômica grande. Com a pandemia, houve uma revolta enorme que nós mostramos aqui. Eu não sei se eu estava com o Felipe ou se eu estava com você, da revolta num dia em que arrebentaram com todo o centro da cidade. Parecia que a gente tinha voltado àquela guerra civil, por causa exatamente do câmbio, da desvalorização da moeda, né? Foi um dia terrível em Beirute. Beirute é um lugar super agradável, bonito, bacana demais e tal, mas que durante a Guerra Civil você via aquelas imagens terríveis do centro completamente destruído. Depois passou a ser um exemplo de reconstrução pós-guerra, né? Mas já estava vivendo uma crise terrível por causa da pandemia e vinha antes de uma crise econômica. Agora, com uma explosão dessas, então, lamentável, e não dá para falar em números. Mesmo porque não são 27 mortos, deve ser mais do que 27 mortos, e não são 2.500 feridos, não dá para ficar contando. Os caras estão contando o primeiro objetivo é atender as pessoas. O cara não vai ficar contando, chegou um ferido aqui, mais um aqui, então os números vão ser muito maiores do que esses. E a coisa que mais me chamou a atenção foi o deslocamento de ar por causa da explosão, né? Que gerou aquela água do mar subindo, formando ali um cogumelo que parecia um cogumelo atômico. Muito parecido com as explosões de Hiroshima e Nagasaki. Mas muito parecido, né? Mas muito parecido mesmo. As bombas estouram, parece que acima da linha de terra. Aí sai de dentro da água. Mas eu já vi explosão assim, atômica, parecida, quando os americanos faziam testes no atol de Bikini, se não me engano. As explosões eram muito parecidas com essas daí. Precisa saber que tipo de coisa que estava armazenada ali. Dizem que eram explosivos, que eram guardados há muito tempo, mas essa é uma zona, vamos dizer assim, é uma zona muito próxima da zona de exclusão, de zona de guerra ali. Israel, Palestina. Vai saber o que é que estava armazenado ali, porque fogos de artifício não pode ser. A explosão é muito grande, o deslocamento de ar, o Jamil está falando de casa atingida a 3 quilômetros do epicentro da explosão, que foi no Porto. O deslocamento de ar é incrível. Não é? Quem entende de armas militares, com certeza já tem mais ou menos noção do que podia estar ali. Agora a gente pode ficar surpreso em saber o que estava sendo armazenado ali, ou talvez até a gente nem saiba o que estava armazenado ali. Mas brincadeira de fogo de artifício é que não era.